Então, alguém quer perguntar alguma coisa da transição do Ministério, daquilo que foi feito, do que não foi feito, daquelas coisas que nós deixamos? Estão todos satisfeitos com os resultados? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a delação do senador Delcídio do Amaral? Então, eu começo fazendo uma rápida exposição sobre essa questão, para que depois possamos, então, abrir para as respectivas perguntas. Amaral. E, realmente, é com alguma tristeza que eu quero fazer algumas observações, tristeza pessoal, das pessoas que muitas vezes se surpreendem com pessoas que você acredita que conhece bem. Em primeiro lugar, me parece claro, desde que a sociedade e eu próprio tomamos conhecimento daquele episódio que envolveu a gravação feita pelo senador, ou feita de uma reunião em que participava o senador Delcídio Amaral, que ele mentiu com muito vigor para tentar evitar uma delação premiada que, porventura, viesse a incriminá-lo. Mentiu em diversos aspectos. E chegou na sua mentira até a envolver nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que tinha falado com o ministro Teori Zavascki, que tinha falado com o ministro Toffoli, que iria conversar com o ministro Gilmar Mendes. Mentiu e depois voltou atrás. Posteriormente, nós passamos a ter a notícia, por força de uma reportagem divulgada hoje, de que ele teria feito uma delação premiada. Eu não posso dizer, porque a Polícia Federal não tem acesso à delação premiada, e se tivesse, eu não teria sido informado porque está sob sigilo. Então, não posso dizer se há uma delação premiada assinada ou não. A revista diz que ela não foi homologada, ou seja, os seus pressupostos de validade não foram afirmados, mas que ela existe. Ouvi dizer que o senador teria dito que não é verdade, não sei. Então, portanto, eu vou falar o tempo inteiro em torno de uma suposta delação premiada. Mas afirmo que, se houve uma suposta delação premiada, o senador Delcídio Amaral mentiu aos seus pares do Senado, porque falou publicamente que não faria uma delação premiada. Mentiu por quê? Porque utilizaria, ou teria utilizado, uma suposta delação premiada para sair da prisão, mas não queria a sua cassação de mandato. Por isso teria mentido. E, finalmente, se há uma suposta delação premiada, nós temos, no conjunto do que foi apresentado, e naquilo que eu sou referido diretamente, e a presidenta Dilma Rousseff também um conjunto de mentiras. Por que teria feito essas mentiras se confirmada uma delação premiada o senador Delcídio Amaral? Eu tenho reiteradamente dito aqui que uma delação premiada pode dizer a verdade, que ela pode dizer uma verdade seletivamente, pode misturar fatos verdadeiros e falsos, ou pode ser só de mentiras. Uma delação premiada em si, ela pode ter vários componentes. Mas naquilo que eu vi, se for uma delação premiada do senador Delcídio Amaral, naquilo que me atinge ou atinge a presidente Rousseff, com quem conversei, realmente há um conjunto de mentiras que não param de pé. Basta olhar os fatos na sua evidência, basta olhar os fatos com alguma tranquilidade e com uma busca de isenção. Por que a presidenta Dilma Rousseff pediria para ele, para conversar com um candidato a ministro do STJ, para checar o voto dele, se eu estaria fazendo essa negociação e se outros têm o dever de conversar? A escolha de ministros passa por 3 pontos no governo federal. O ministro da Justiça, entrevista. O advogado-geral da União, entrevista. E a Casa Civil, entrevista. Por que diabo eu teria que botar uma pessoa que não tem nada a ver com direito, que não tem formação jurídica, que não tem por incumbência isso, checar se o cara vai votar? Não tem o menor cabimento isso. E aí vem o caso de Passadina, né? O caso de Passadina, a meu ver, chega a ser até curioso. Não só porque o Ministério Público já examinou e arquivou o caso de Passadina. E Delcídio Amaral não apresenta nenhum fato novo. Nada. Absolutamente nada. E todos sabem, porque já foi a exaustão. Se vocês quiserem, eu distribuo aqui, inclusive, uma síntese do caso de Passadina. E ele vinha diretamente, olha, você tem que falar com o doutor Janot, você tem que falar com o Teori, você tem que falar com não sei quem. O tempo inteiro. Isso era o tempo inteiro.
O tempo inteiro falando isso. Então, bem, o que eu quero dizer é que, efetivamente, ele fazia uma impressão, ou me dava a impressão que ele estava defendendo uma causa. Dizia, querem prejudicar o governo, querem prejudicar, etc. Você tem que evitar, são abusos, etc. Só que depois, lamentavelmente, para minha tristeza, eu vi que ele não estava naquela presença diária na minha sala defendendo nada que não fosse a sua própria sobrevivência, porque ele não queria delações. Por isso que ele insistia. Essa era a questão central que acabava acontecendo. E aí ele vinha, olha, tem que falar com o ministro tal, tem que falar com não sei o quê, o advogado me disse isso, é um absurdo. E, bem, infelizmente, isso aconteceu. Meus assessores, muitas vezes, assistindo a presença cotidiana do Delcídio Amaral na minha sala, justamente para falar essas coisas. O Delcídio, visivelmente, quer fazer uma retaliação. Claro, é óbvio, eu estou falando aqui do que me toca e eu sei. Tenho certeza que o presidente Lula vai falar sobre isso também. Não tem sentido. Né? Tem credibilidade o senador Delcídio Amaral depois do que aconteceu, do que foi revelado à opinião pública? Tem credibilidade o senador Delcídio Amaral após ter envolvido ministro do Supremo Tribunal Federal e depois dito que não tinha feito? Tem credibilidade o senador Delcídio Amaral se fez essa delação, escondendo a delação para não ser cassado? Tem credibilidade o senador Delcídio Amaral, depois de ter claramente, até por notícia divulgada na imprensa, dito que iria retalhar o governo se não fosse solto? Me soltem para que eu não me vingue? Não será isso o cumprimento de uma ameaça espúria?